Boa noite a todos vós que estáis aqui presentes em presença física na associação, assim como todos vós que estáis nas vossas casas, com as vossas famílias a assistirem a esta palestra via Facebook ou via YouTube. São todos bem-vindos a esta nossa palestra, que tem como tema, como título, Eu Crio a Minha Realidade. Somos nós que construímos a nossa própria realidade e vamos ver isto durante esta palestra. Observem a vossa. Será que é agradável? Será que gostam daquilo que veem? Porque tudo o que nós vemos, todo o exterior, é emanado do nosso íntimo. No Livro dos Espíritos, fala nos elementos gerais do universo e afirma que existem dois: espírito, matéria e, acima de tudo, Deus. Espírito é a individualização do princípio inteligente. Nós percorremos vários reinos: mineral, vegetal, animal e hominal, e nos individualizamos. Por outro lado, temos a matéria, que é um produto do fluido cósmico ou fluido universal que banha todo o universo, ou todos os universos, ou o multiverso, como queiram. Nós estamos, no fundo, mergulhados num enorme oceano energético. Vocês imaginem um lago sereno, atirem uma pedra. Vão ver que, onde caiu essa pedrinha, vão-se formar pequenos círculos que vão aumentando até atingirem as suas margens. Nós aqui estamos também mergulhados num oceano energético, onde existem muito tipo de ondas. Por exemplo, ondas luminosas, ondas caloríficas por este aparelho de ar-condicionado, ondas sonoras, através das cordas vocais, e que chegam aos vossos aparelhos auditivos graças ao ar, que é um subproduto do fluido universal, porque se não houvesse ar vocês não me ouviam. Ondas magnéticas, ondas hertzianas, etc, etc. Uma imensidade de ondas se cruzam neste oceano no qual estamos mergulhados. André Luiz Espírito refere que o pensamento é energia mento-eletromagnética e é poderosíssimo essa energia. E que todos utilizamos essa mesma energia com mais ou menos intensidade, dependendo de indivíduo para indivíduo. O objetivo desta palestra é aprendermos a educar esta energia que nós emanamos constantemente. Este processo, como é que se dá o processo do pensamento até à ação? O espírito, através do seu campo mental, emite esta energia mento-eletromagnética que nós conhecemos por pensamento. Este pensamento, por sua vez, gera em nós um sentimento. E esse sentimento levará a um determinado tipo de vontade. Irá gerar a vontade. Mas estes três momentos são tão rápidos que parecem um só. Mas é nesta sequência: pensamento, sentimento e vontade. Se eu pensar, por exemplo, em não fazer nada, em não querer fazer nada, o sentimento vai ser um sentimento de preguiça, que me vai levar a sentar-me, a deitar-me, a dormir, a não fazer nada. É este circuito que assim se faz. Mas é tão rápido. Parece que está tudo em simultâneo. Mas é seguindo esta ordem. Só para verem a força do pensamento, aqui há uns anos atrás, vocês estão a olhar para estas paredes físicas que compõem a Associação Espírita de Xeirense. Aqui há uns anos atrás, surgiu num indivíduo ou num grupo de indivíduos o pensamento de se construir a associação. E já está concretizado pela vontade. O sentimento foi de vamos a isso. E a vontade aqui está. Vocês estão aqui hoje graças a um pensamento que vocês tiveram
aqui há meia hora, há uma hora ou há 10 horas atrás. E vocês estão aqui. O pensamento move-nos. É uma criação nossa, mas também é uma espécie de móvel que nos traz onde nós quisermos ir. E graças à vontade, cá estamos. Fez-se um estudo que, e Joana de Ângeles já dizia, Joana de Ângeles Espírito, diz que nós emitimos cerca de 60 mil pensamentos por dia. São muitos pensamentos. Agora, um pesquisador não espírita, de seu nome Tadashi Kadomoto, ele escreveu um livro que se intitula Ninguém Tropeça em Montanhas. E ele aproxima-se um pouco daquilo que Joana de Ângeles defende. Ele conclui que nós emitimos diariamente cerca de 50 mil pensamentos diários. Desses 50 mil pensamentos diários, 40% se relacionam a preocupações, relacionam-se a coisas que nunca irão acontecer. 40%. 30% relacionam-se com aquilo que já passou. 40% naquilo que nunca irá acontecer, 30% daquilo que já passou. 12% se relacionam com problemas de saúde, 10% com coisas insignificantes e apenas 8% dos pensamentos daqueles 50 mil que ele defende, apenas 8% têm uma base fundamental, têm uma base sólida, são reais, são preocupações reais. O resto o que é? Nós estamos mais no 8%, ou mais nos 40%, ou mais nos 30%. Nos tempos atuais, os 40% estão a gerar transtornos de humor que nós conhecemos por ansiedade, que estão a aumentar. Os outros 30% estão a contribuir para quê? Para o aumento de depressões, porque nos estão a amarrar ao passado. E nós vamos tentar alterar esta nossa realidade através das nossas criações mentais. Vamos tentar perceber, então, como é que funciona a mente que emite os pensamentos. Nós temos dois exemplos. Vamos supor que a nossa mente é uma fábrica que emite, segundo Joana de Ângeles, cerca de 60 mil produtos diários, que são os tais pensamentos. O problema é que no estado em que estamos hoje, o gerente da fábrica, o dono da fábrica, que se chama espírito, que somos nós, está a maior parte do tempo, cerca, como diz aquele senhor japonês, está cerca de 92% do tempo ausente da mesma fábrica. E a fábrica já entrou num automatismo que ele já não se apercebe daquilo que está a ser criado na sua própria fábrica. Já perdeu o norte. Só sabe apenas 8% do que ela produz. Outro exemplo. Vocês imaginem um iceberg. Um iceberg. Temos a linha d'água, temos a parte visível do iceberg, que é a mais pequena de todas, e temos a maior parte do iceberg que está abaixo da linha d'água. A parte que está acima da linha d'água nós conhecemos por consciente. E o que é o consciente? O consciente é aquilo que estamos a fazer agora neste preciso momento. Se vocês estão a prestar atenção àquilo que eu estou a dizer, vocês estão no estado consciente acima da linha d'água. Logo abaixo da linha d'água temos uma zona chamada subconsciente, onde está aquilo que nós conhecemos por automatismos. Nós hoje, vocês estão a perceber o meu português, eu estou a falar português de uma forma automática. Eu não estou aqui a pensar o que é que eu vou dizer, como é que se diz isto. Não, é automático aquilo que eu estou a dizer, porque eu já aprendi. E este automatismo que se encontra no subconsciente é extremamente útil para nós termos espaço mental para fazermos outras coisas, para aprendermos coisas novas. É claro que o espaço é infinito, mas isto facilita-nos bastante a vida. Só que há um senão. No subconsciente existem muitos automatismos que geram crenças que são negativas e lá chegaremos. Na base do iceberg temos uma zona mais profunda de difícil acesso que se chama-se inconsciente. Consciente, subconsciente e inconsciente. Onde estão, digamos, as nossas emoções instintivas. Para vocês verem, daqueles elementos gerais do universo, o espírito, que é uma visualização do princípio inteligente,
Para chegar a este estágio que nós estamos agora no reino nominal, passou para o reino mineral, para o reino vegetal, o reino animal, onde nós captamos o aspecto instintivo que está no nosso inconsciente, e estamos agora no reino nominal, abertos à razão, para uma maior abertura também da consciência. Ora, como é que podemos pôr na prática estes três tempos, consciente, subconsciente e inconsciente? Logo, nós quando estávamos aqui a aprender a conduzir, e o instrutor, não o Alexandre, mas outro instrutor qualquer, nos estava a ensinar, nós estávamos super conscientes. Queríamos aprender tudo, fazer tudo bem feitinho. As aulas foram correndo, passamos de código para a condução, passou-se um mês, 2, já sabíamos conduzir. Ora, nós quando saímos todos os dias de manhã para ir para um determinado local, nós utilizamos esses 3 tempos mentais. Conscientes. Bom, eu tenho que ir para sítio tal. É o meu destino. Entro no meu veículo. Coloco a chave na ignição. A partir daí, entramos quase em piloto automático. Vamos ao subconsciente. Eu não estou a pensar que tenho que rodar a chave. Eu não tenho que pensar que tenho que pôr o pé na embreagem, colocar a primeira, depois a segunda, depois a terceira, fazer pisca para a esquerda ou para a direita. Eu não estou a pensar nisso. Porque isto, a nossa mente já arranjou este automatismo para facilitar que eu possa estar atento a outras coisas. E onde é que entra nesta viagem o inconsciente? Estou a chegar ao pé de uma curva e vejo um fulano a fazer uma ultrapassagem perigosa e vai contra mim. O que é que eu faço? Vêm aqueles pensamentos bonitos em direção àquela pessoa. Isso é o nosso inconsciente. Tudo de uma forma, num momento, quase em simultâneo. Consciente, subconsciente e inconsciente. Agora, temos que ver que o pensamento não é ainda para o nosso patamar enquanto meio de comunicação. Existe a telepatia, que é um facto. Mas eu poderia estar agora a falar para vocês só através do pensamento, correndo o risco de ser internado no fim da palestra. As pessoas não iam perceber nada. O que é que eu faço? Qual é a artimanha, o instrumento que eu utilizo? A palavra. E o que é a palavra? A palavra é a roupa do pensamento. Eu estou a vestir os meus pensamentos com várias roupagens e vocês estão a perceber que roupa é esta? Mas o conteúdo da palavra é o pensamento. Nós paramos pouco tempo para pensar. E devíamos fazer diariamente uma paragem só. Não é para meditação. Não é para fazer esforço nenhum. É só para prestarmos atenção ao turbilhão de pensamentos que nos ocorrem em simultâneo. 10 minutos diários. E vamos tentar analisar, se o quiserem fazer, se esses pensamentos estão nos tais 40% ligados àquilo que nunca vai acontecer, ou aos 30% do passado, ou se são coisas concretas. Mas observem e deixem fluir. Porque para fazermos qualquer mudança, precisamos de nos analisar. Todas as palestras que são aqui proferidas têm um objetivo único numa associação espírita, que é a nossa mudança interior. Porque enquanto nós não mudarmos, a realidade não muda. Hoje eu utilizo isso, eu crio a minha realidade, noutra semana irá ser outra coisa, mas o Evangelho é todo ele direcionado para a nossa mudança interior. Um indivíduo ansioso é um indivíduo que tem uma mente acelerada. Está sempre a pensar em alguma coisa. Ou seja, existe muita linguagem não verbal. Existe mais linguagem não verbal, se nós prestarmos atenção, do que a linguagem verbal. Porque o nosso corpo fala. Vocês podem estar a falar com um vosso colega, um vosso amigo, que aparentemente pode até estar calmo. Mas ele pode ser um indivíduo ansioso. Como? Vocês reparem nos jeitos dele. Se ele, por exemplo, está assim, e este estou falando, estás bem, estás calmo? Estou. Mas ele só está sempre assim. Ou com a perna a mexer. O corpo fala. Aquela pessoa está ansiosa. Mas aparenta uma calma. Não é? Outra das coisas que é, como o pensamento percebe tudo, quando nós estamos numa discussão ou quando perdemos a cabeça e fazemos algo e depois nos arrependemos,
pensamos assim ou dizemos, epá, eu fiz isto sem pensar. Isto é falso. Nós pensamos sempre antes de agir ou antes de falar. O que é que acontece? O que acontece é que o pensamento já está de tal forma automático que nós não nos apercebemos e temos aquela reação. Agora, o que está válido, o que é verdadeiro afirmar é que eu fiz isto sem refletir. Por isso que se pede muitas vezes, que se aconselha muitas vezes, conta até 10 antes de fazeres algo. Ou até 100, ou até 1000, conforme o nosso ânimo. Nós fazemos sempre algo depois de pensar. Pensamos sempre algo antes. Antes, há pouco falávamos do subconsciente, onde estão gravados os automatismos e onde são geradas todas as nossas crenças que estão lá mergulhadas, que podem ser crenças negativas ou crenças positivas. O que são crenças negativas? São aquelas que nos aprisionam sem muitas vezes nós sabermos. E as crenças positivas são aquelas que nos libertam e que contribuem para a nossa evolução. Vou dar exemplo de 2 crenças negativas que todos nós temos e que nem nos apercebemos. Eu vou dar o exemplo do elefante e o exemplo da pulga. Um criador de elefantes, ou um domador de elefantes, quando o elefante é pequeno, um filhote, para ele não se mexer, para ele estar quieto, o que é que fazem? Numa das patas traseiras amarram a corda e uma estaca e o prende na terra. Ele de início vai tentar libertar-se, mover a patinha. E, ao ver que não consegue, aos poucos começa a desistir. E deixa-se estar quieto. Esse mesmo elefante, quando chega à fase adulta, o domador ou o dono dele, basta amarrá-lo e prendê-lo com a estaca que ele não se mexe. Mas o elefante está muito maior e é muito mais forte. Basta dar um pequeno gesto com a pata que ele rebenta com aquilo. Mas ele já acredita que não consegue fazer aquilo. E ele tem força para tal. E nós, quantos de nós não estamos amarrados a uma estaca invisível porque acreditamos que já não nos conseguimos libertar? Porque acreditamos nisso. Outro exemplo que é o da pulga. Agradeci que não fizesse esse exemplo aqui, mas quando chegarem a casa, se tiverem algum animal de estimação, a pulga é um bichinho que está sempre aos saltos. Vocês experimentem, se conseguirem, pegar um copo vazio, colocar a pulga lá dentro, a pulga vai saltar e sai do copo. E faz isso de formas repetidas. Agora, se pegaram a tampa e tapar o copo, ela vai começar a dar saltos, vai bater em cima na tampa tantas vezes até aprender que está condicionada. E a pulga, o que é que passa a fazer? Passa a dar saltos, a faltar um dedo ou 2 para alcançar a tampa. E não passa dali. Ao fim de algum tempo, retiramos a tampa, ela salta e já não sai. Porque acredita que aquela é a sua realidade. É uma crença negativa. Nós já não temos tampa nenhuma sobre a nossa cabeça. Nós não temos nenhuma estaca a amarrar-nos as pernas. Mas estamos presos porque acreditamos nisso. Uma coisa é acreditar, outra coisa é ter certeza. A doutrina espírita ensina-nos, dá-nos esclarecimentos para chegarmos a certezas. Certezas. Não. Porque qual é a diferença entre acreditar e ter certeza? Se alguém disser assim, eu acredito nisto, e se perguntarem a ele porque é que acreditas, ele não souber responder, vive no mundo das crenças. O ter certeza é outra coisa. O nosso cérebro possui 2 áreas. A área racional e a área emocional. A racional é aquela, geralmente, que se dá, ou que a maior parte dos homens utiliza, mais a parte racional. Cálculo, frieza, objetividade. A mulher, no geral, usa mais a parte emotiva. Se nós olharmos para o cérebro e olharmos para o globo terrestre, o Oriente é mais emocional, o Ocidente, onde nós nos estamos agora, é mais racional, é mais frio. Nós, homens, no geral, fazemos o cálculo, pensamos em algo e tomamos uma decisão e fazemos aquilo que estamos a pensar. É aconselhável, antes de atuarmos, pedirmos conselho a uma mulher. Podemos assim dizer, olha, eu estava a pensar fazer isto.
Se ela faz uma hesitação qualquer, é melhor não fazê-lo. Porque é que a mulher usa? Usa o lado emocional. Usa aquilo que é, digamos, um dos princípios, ou o fundamental, o básico da mediunidade. Utiliza-se da intuição. Não faz cálculos nenhuns. Mas há qualquer coisa ali que não cheira bem. E aconselho, é melhor não fazeres. E geralmente dá certo. Existem 3 tipos de unidade de medida. Já ouvimos falar do QI, coeficiente de inteligência, o QE, o coeficiente emocional, e o QS, o mais recente, o QS de spirit, do inglês, coeficiente espiritual. Só para ver uma ideia. Um indivíduo com um QI elevado, mas com um QE emocional baixo, e temos um indivíduo com um QI mais baixo, um QE emocional mais alto, qual dos dois vocês acham que vai ter mais sucesso na sociedade? Não falo sucesso material, nem em termos de monetários, nada disso, mas qual é... O que é mais alto. Exatamente. Porque é aquele que se relaciona melhor com o outro. Ou seja, todos devem ter alguma pessoa, agora a ocorrer na vossa mente, que tem um QI alto, mas o QI é baixo. Geralmente é uma pessoa solitária. É uma pessoa que não se dá bem com os outros. É uma pessoa que não vai conseguir enfrentar bem os problemas porque leva demasiadas coisas à letra. Não é um indivíduo prático. Enquanto que aquele que tem o QI é mais alto com o seu QI, é mais prático e resolve as coisas. Agora, aquele que tem um QS elevado é aquele que aparenta, na realidade, uma serenidade. Serenidade essa que é baseada em certezas. Por exemplo, aqui, certeza na existência de Deus, certeza na existência do Espírito e na sua imortalidade, certeza na comunicabilidade dos Espíritos, certeza na pluralidade dos mundos, que povoam todo o universo, e certeza na reencarnação. Isso que a doutrina espírita nos esclarece, dá-nos uma serenidade muito grande. Apesar de tudo o que acontece aí, nós sabemos que nada acontece por acaso. E que somos os construtores da nossa própria realidade. Agora, como é que podemos utilizar esta referida energia mental que eu falava aqui há pouco? Utilizamos 3 formas. Primeiro, de uma forma invigilante. E nessa forma invigilante nós damos vazão a todos os pensamentos automáticos que estão no subconsciente. E o que acontece com a pessoa que está invigilante? Perante os problemas da vida, tem mais tendência para reagir. Ou seja, amanhã chegam ao vosso local de trabalho, um sítio qualquer, e apresenta-se um problema. Qual é, e vocês analisem, qual é a vossa primeira reação? Ou qual é a tendência, qual é que costuma ser a vossa primeira reação? A ansiedade? Ficam, epá, eu não vou conseguir resolver isto. Isto é o aspecto da invigilância. Nós reagimos perante uma ação. Ou então temos calma e vamos ponderar como é que podemos seguir esta questão. Outro aspecto, como utilizamos esta energia mental, tem a ver com a repressão, que é reprimir os nossos sentimentos. Quantos e quantos em casa, no lar, são de uma maneira mais duros, mais agressivos, e no qual trabalho são pessoas simpaticíssimas. Até são boas as pessoas. Quem diria que ela era assim? Porque muita gente reprime aquilo que tem, de facto. Em vez de tentar ser autêntico, de se abrir. Porque nós temos muitas coisas recalcadas no subconsciente e que temos que pôr cá para fora. E não devemos fazer isso sozinho, devemos desabafar uns com os outros. Porque há gente que reprime tanto os seus sentimentos e as suas emoções que passa a acreditar naquilo que ele não é. Porque utiliza muitas máscaras. E acredita no mascarado que é e não na autenticidade que ele deve ser. Mas para isso temos que trabalhar isso. E para fazermos isso, temos que usar mais o aspecto da vigilância. E a vigilância, o que é que consiste? É transformarmos os pensamentos automáticos subconscientes em conscientes e as nossas emoções instintivas em emoções nobres. O ideal que nós vamos atingir um dia, e os espíritos puros já atingiram, é pegar nestes 3 tempos e transformá-los num só. Só inconsciente, subconsciente, só tudo em consciente. Seres totalmente conscientes. É isso que se requer que nós façamos. Mas
eu não vou-vos deixar isto desta forma, sem deixar aqui alguns métodos ou técnicas que nós podemos usar, não é? Um deles, vocês estão aqui a ver, 4 livros. Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva e Pão Nosso. São 4 livros ditados pelo Espírito Emmanuel, Francisco de Canto Xavier. Isto é um método. É um método, porque existem milhares de métodos. Cada livrinho destes é composto por 180 mensagens. Não é para ler todas num dia. É para ler uma por dia. E dura tão pouco tempo. 180 mensagens. Se vocês repararem, são 180 dias. 180 dias equivalem a 6 meses. Fez-se este estudo em vários centros espíritas e para pessoas que sofriam de transtornos de humor, o aspecto da ansiedade, o aspecto da depressão, ao fim de um mês já sentiam melhoras. Então imaginem 6 meses. Estes 180 também podem querer dizer 180 graus, ou seja, uma viragem de 180 graus na nossa vida, se nós quisermos aplicar. Porque estas mensagens estão baseadas no Evangelho de Jesus. E cada uma tem o seu tema. Ler e meditar sobre ela. Levar isto para o dia. Entramos noutra sintonia. E tem aqui 4 livros. 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, 6 meses. Dá logo aqui 2 anos de estudo, se quiserem. É um exemplo. E há outro que podemos também fazer, que passa pelo primeiro passo, que é percepção. E o que é percepção? É entender o que é que está a acontecer comigo. O que é que está a acontecer comigo? É pararmos para vermos. Eu não gosto da realidade que eu criei até hoje. E o que é que está a acontecer comigo agora? Percepção. A seguir vem um passo que chama-se aceitação. Aceitação. Há muita gente que não está a aceitar a sua realidade. E está a entrar em depressão. Porquê que está a aceitar a depressão? Porque acontece uma coisa qualquer na vida, que nós dizemos que são desgraças e são problemas. E dizem assim, isto não podia acontecer comigo. Quantas pessoas não dizem isso de forma mental, silenciosa? Isto não pode estar a acontecer comigo porque eu não mereço. E, ao não aceitarem, entram na depressão. Portanto, entrar na fase da aceitação. Se nós conseguirmos fazer esses 2 passos, percepção e aceitação, já é muito bom, porque vamos levar a um terceiro passo, que é o da reflexão. Depois de fazer os 2 primeiros passos, refletir. O que é que eu posso fazer para melhorar isto? A minha situação. Porque isto está nas minhas mãos. Depois da reflexão, uma decisão. O passo da decisão. Por exemplo, aquilo que vocês tomaram hoje. Decidir ir à Associação Espírita de Xirense. É uma bela decisão que vocês tomaram. Mas provavelmente, se calhar, não fizemos ainda aquilo da percepção, nem da aceitação, nem da reflexão. Tomamos uma decisão. Porque achamos, no fundo, não sabemos bem porquê. Mas há uma coisa que eu preciso mudar em mim. Mas quanto mais refletirmos, melhor vai ser para termos um conhecimento mais amplo de nós próprios. E, finalmente, a ação, que é executar a tarefa que começou lá atrás na percepção. O que é que está a acontecer comigo? Aceitação, reflexão, decisão e fazer. E todos nós, amigos, como dizem alguns espíritos superiores, nós todos já temos um conhecimento enciclopédico derivado das nossas reencarnações. Todos nós já sabemos muito que é preciso ir buscar lá ao fundo de poço para pôr cá na zona consciente, para onde nós podemos trabalhar. E nós todos já podemos fazer algo e muitas coisas novas. Para quê? Para que eu possa emitir novos pensamentos, para que eu tenha novos sentimentos mais novos, para que eu tenha uma vontade mais fortalecida. E não se esqueçam que o pensamento que eu estou a emitir, vestido de palavra, está a gerar em vocês, neste preciso momento, pensamentos, que vai levar um sentimento vosso, que vai levar a outra vontade. Por isso aqui o chamar a atenção para a responsabilidade individual daquilo que nós emitimos, daquilo que nós dizemos aos outros. Porque nós estamos a interagir nos outros. Isto não fica só em mim. Aquele que vem em sintonia comigo vai ter uma reação mental que vai levar a um sentimento X ou Y. Esperemos que seja o melhor sentimento possível, que leve a vontade de fazer algo de útil que este mundo bem precisa.